Havia uma legislação que tratava do rap. O rap antigamente era só o da caixinha preta e aqueles raps alternativos, mas com as necessidades, com as mudanças, com a necessidade de se adequar, de que a legislação se adeque à realidade, os avanços tecnológicos, verificou-se a necessidade de que a gente pudesse verificou-se a necessidade de ampliar a legislação, de melhorar a legislação, de deixá-la mais segura para abranger todos os tipos de registro eletrônico de ponto. E foi isso que foi feito. Em 2021 foi lançado o decreto 10.854, que traz princípios gerais do registro eletrônico de ponto, do REP, e a portaria 671, da qual nós vamos falar em seguida. Então aqui, ó, o decreto 10.854, ela traz alguns princípios gerais. No seu artigo 31, por exemplo, ele diz que os sistemas e equipamentos dos registros eletrônicos de pontos, eles precisam atender aos requisitos técnicos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência à época, hoje Ministério do Trabalho e Emprego, que é exatamente a portaria 671. Os REPs, eles precisam atender aos requisitos técnicos exigidos pela portaria do Ministério do Trabalho para coibir fraude. Então, o objetivo nosso é coibir fraudes, permitir o desenvolvimento de soluções inovadoras. A legislação nova ela veio exatamente para permitir que as soluções inovadoras elas possam ser desenvolvidas. Em nenhum objetivo o nosso foi coibir a inovação, pelo contrário, foi que a inovação ela possa ser feita em todos os tipos de registro de ponto dos trabalhadores e garantir a concorrência. Deixar algumas linhas gerais, mas que todas as empresas elas possam desenvolver seus sistemas de registro eletrônico de pontos, desde que estejam de acordo com a legislação. Pode passar, Ian. E o artigo 31 ainda continua no seu parágrafo 2º, o artigo 31 do decreto 10.854, dizendo que o REP ele não pode permitir. O que é que o REP ele não pode permitir? Ele não deve permitir, primeiro, a alteração de dos dados registrados pelo empregado. Claro, a gente vai ver no futuro que os dados eles podem estar errados. A batida de ponto ela pode ter sido feita errada, pode ter sido duplicada, e isso pode ser tratado. Mas o registro de cada evento ele tem que ficar escrito nos dados do sistema. Ele não pode alterar a sua entrada, ele pode até tratar, mas o que entra no sistema de registro eletrônico ele não pode ser alterado. Então, ele não pode permitir a alterabilidade. A gente não pode permitir que se altere a entrada do dado. Ele não pode restringir os horários de marcação de ponto, claro, porque a marcação do ponto ela tem que ser fiel ao que é cumprido pelo trabalhador. Então, não pode haver um horário limite para ele bater ponto. O trabalhador ele tem que bater o ponto no horário que realmente ele entra na empresa, sai da empresa. Então, ele tem que ser fiel. Ele não pode, o sistema de registro eletrônico de ponto, ele não pode restringir os horários de marcação. Ele tem que, de forma fiel, de forma fidedigna, registrar o que foi feito pelo trabalhador. E, por último, ele não pode permitir marcações automáticas de ponto. Como o Tadeu falou, lá antes, até da portaria 1510, havia sistemas de registro eletrônico de ponto que permitiam marcações simplesmente automáticas. Todos os trabalhadores realizavam horários automáticos e até alguns randomizados. O sistema ele jogava horários randomizados para os trabalhadores. Isso não é possível. Ele não pode permitir as marcações automáticas de ponto. Pode o seguinte. Pode seguir. Pode passar para o próximo. Ian. O sistema de registro eletrônico de ponto ainda, ele não pode exigir autorização prévia para marcação sobre a jornada das horas extras. Claro que o trabalhador ele tem que registrar somente aquilo que é executado, o princípio da realidade. Então, ele não pode exigir que o trabalhador ele faça solicitação, ele peça autorização para marcar sobre a jornada. A marcação da jornada tem que ser fiel ao que foi executado pelo trabalhador. E o sistema, por fim, ele precisa permitir a pré-assinalação do sistema do período de repouso. Isso porque a norma ela permite que as horas de repouso, os intervalos intrajornadas, eles possam ser pré-assinalados. E isso tem que ser permitido nos sistemas de REP. E, por último, a assinalação, como a gente falou, do ponto por exceção. O ponto por exceção ele é permitido pela CLT, só que, como a própria CLT fala, ele é um ponto por exceção, ele precisa ser marcado. Por causa disso, os sistemas de REP eles precisam também abranger
os pontos por exceção. Pode passar aí, né? Por fim, o artigo 32 desse decreto 10.854 de 2021, eles falam que para fins de fiscalização, os sistemas de registro eletrônico de ponto, eles devem permitir a identificação do empregador e empregado. Isso foi feito por meio da regulamentação. Os registros, as informações de ponto têm que identificar o empregador e cada trabalhador que executa as jornadas dos trabalhos. Isso foi feito na portaria. Então, se o REP ele seguir a portaria, também está de acordo com esses princípios. E, por último, deve possibilitar a extração do registro fiel das marcações realizadas pelos empregados, exatamente para que a fiscalização, para que a auditoria, ela possa ver a conformidade dos registros de ponto à legislação trabalhista.